Não se esqueça de todos os seus benefícios, aquele que perdoa todos os seus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Eu acho que Deus usa doenças para ensinar lições às vezes. Eu acredito que Deus permite que coisas ruins aconteçam para um bem maior. O documento do médico diz que foi um pescoço quebrado, mas esta noite ele está curado, movendo seu pescoço e se levantando pelo poder de Deus. Você já viu um milagre genuíno ou cura? Talvez quando você era criança, ou talvez viu um vídeo sobre cura que aconteceu no passado. Acontecem milagres genuínos hoje ainda? Se uma pessoa for tocada por um poder sobrenatural, ela pode ser sarada ou curada de uma doença? Quando a ciência médica falhar, ao que podemos recorrer? Do que podemos depender? Vamos descobrir tudo isso dando uma olhada em curas e milagres sobrenaturais. Então, quando eu era criança, eu era uma criança imperativa. E um dia meu amigo e eu estávamos entediados e por isso decidimos ir lá fora brincar em sua fazenda. Nós estávamos andando e brincando. E nos deparamos com um cavalo. Eu desci para brincar com o cachorro. Mas o cachorro mordeu o cavalo. O cavalo me chutou na parte de trás da minha cabeça e eu saí voando de cara na rocha. Eu estava gritando a plenos pulmões. Foi a maior dor que eu já tinha experimentado na minha vida. Meu amigo chamou meus pais. Meus pais vieram correndo. Todo mundo estava em pânico. Eles não podiam me acalmar, eu estava gritando de dor e então me deitaram no chão e dentro desse tempo eu fiquei cego. Sei que meus pais estavam perto de mim, mas eu estava gritando muito. Eles começaram a ver que estava saindo fluidos cerebrais pelo meu nariz e quando isso acontece significa que você rachou o crânio. Em todo o mundo as pessoas estão encontrando dor dia após dia, doenças e ferimentos e defeitos de nascimento. Médicos estão fazendo todo o possível, mas às vezes fica além da medicina. Quando a ciência médica não é suficiente, para onde podemos olhar? Eu acho que há poder inexplorado que nós não entendemos completamente. A energia é o centro de tudo. Eu pessoalmente nunca vi ninguém sendo curado. Eu acredito que as pessoas podem ser curadas. Eu tenho orado pelas pessoas e as vejo curadas. Eu pessoalmente nunca vi nada como isso, mas eu acredito que existam forças espirituais. Há um monte de coisas lá fora que não podemos descrever. Coisas que vejo na TV e coisas lá fora que ninguém sabe por quê ou como surgiu. Deus é um Deus de cura, mas nem todos recebem. Eu não acredito que uma pessoa mereça mais que a outra. E eu acho que às vezes a oração de muitos e o poder da fé podem ser capazes de fazer mudanças, como eu disse. Eu nunca vi pessoalmente, mas eu gostaria de acreditar que está disponível. Eu sempre ouvi um monte de coisas assim, mas eu não sou um crente firme porque eu nunca testemunhei. Eu acredito que isso é algo real, é algo que realmente existe. É uma coisa cética até você testemunhar isso. Mas se eu testemunhar algo e você souber que isso é realidade, então você acreditará totalmente. Nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita e que Ele vai curar o homem por causa do modo original que ele foi idealizado. No início, quando Ele criou o homem e a mulher, o Jardim do Éden era um lugar de perfeição. Exatamente como Ele fez a raça humana. Ele não nos fez com uma falha, Ele não fez a humanidade como uma doença ou uma enfermidade. Ele nos fez perfeitos como Ele mesmo é perfeito.
A doença veio como resultado da desobediência. Quando o pecado e a morte entraram no mundo, também marcaram e afetaram a raça humana. E o maior exemplo que tudo começou perfeito é que Jesus curou muitos homens, mulheres, meninos e meninas durante o seu ministério. Jesus disse: eu não desci do céu para fazer a minha própria agenda, a minha vontade. Ele disse que veio para fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. Então, se nós olharmos para a vida de Jesus e o seu ministério, poderemos dizer que esta é a perfeita vontade de Deus. E a coisa mais linda sobre o que Jesus fez foi que ele nunca lançou ninguém fora. Todo aquele que veio a ele solicitar cura, ele sarou, ele limpou, ele os completou, e não importa se era espiritual, não importa se era opressão demoníaca ou possessão, ou mesmo a morte. Quando alguém pediu a ajuda de Jesus, ele ressuscitou os mortos, limpou o leproso, ele expulsou os espíritos malignos, e em muitas passagens dizem que ele o fez totalmente, e muitas vezes curou a todas as pessoas. A vida de Jesus prova que a vontade de Deus é curar a humanidade. Um ano no Camboja, nós pregamos nas ruas e começamos a pregação do Evangelho. Eu falei rápido, mas com profundidade das bases do Evangelho. Falamos que Deus os amava e que Deus queria que eles fossem para o céu e Ele queria o melhor para suas vidas, que Ele queria curá-los. E alguém aqui que queira isso? E ninguém levantou as mãos, e esta senhora começou a falar comigo. E ela me disse que eles eram budistas, e eles não acreditariam no que eu estava propondo a eles acreditar, e que eu não tinha nada para oferecer a eles. E eu disse a ela: olha, se eu orar por vocês agora e alguém ficar curado, você acreditaria em Deus? E ela disse que sim. Então eu disse: tudo bem, há algo de errado com você? E ela mostrou o seu cotovelo e havia 3 manchas escuras como grandes protuberâncias. Ela disse que tinha sofrido um acidente e desde então elas apareceram. Foi meu primeiro ano na Camboja e fomos a esta pequena aldeia. Havia um homem que tinha um tumor bem grande no rosto. Era do tamanho de um punho direito e estava no nariz dele. Então eu perguntei ao meu líder de equipe se eu poderia ir e orar por aquele homem. Então eu fui lá. Para ele, seus rostos são realmente sagrados e você tem que pedir permissão para tocar. Então eu disse: ei, posso tocar no seu rosto e orar por você? E ele permitiu que eu fizesse. Então eu coloquei a minha mão sobre o tumor e comecei a orar. Então eu senti como se a minha mão estivesse afundando para dentro daquele tumor. Eu orei por ela muito rápido. Nada de especial, eu disse apenas: seja curada em nome de Jesus. E ela começou a mover seu braço. E quando ela fez isso, eu vi a protuberância começar a diminuir em seu cotovelo. O seu rosto começou a mudar. Ela passou de: eu não quero acreditar em qualquer coisa que você me diga, para todo mundo aqui precisa acreditar nisso. Ela se virou e olhou para todos, cerca de 30 pessoas, e disse: Deus me curou agora, isso é real. Isso é real, vocês têm que acreditar. E ali mesmo, só por causa de um milagre simples, cada pessoa começou a invocar o nome de Jesus. E foram salvos. E isso abriu minha mente e eu tinha visto algo que eu criei por muito tempo, mas nunca tinha visto acontecer diante dos meus olhos e ficou provado porque os milagres eram importantes. No Camboja eles não mostram muita emoção, mas assim que nós pegamos um espelho e colocamos na frente do seu rosto para que ele visse que o tumor tinha encolhido, ele começou a chorar muito. E isso é uma coisa realmente grande nessas culturas, porque eles não querem demonstrar na face algum tipo de fraqueza. Então ver esse homem chorar foi uma prova verdadeira de que Deus o tinha curado.